Olá, esse é o primeiro episódio do podcast Sentido Provisório. E a gente está aqui para falar sobre existência e o cotidiano. Eu sou Cristiane Lopes, psicóloga, sou fundadora da Singulares, sou mãe da Gabi e esposa do Edu. E eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que me inspirou a entrar para esse mundo que é a psicologia existencial e humanista, que é o professor Alan. Olá, Cris. Prazer enorme estar aqui com você nesse podcast. Espero poder ter uma troca muito rica e que a gente possa ter um espaço aberto para se aprofundar na reflexão sobre a existência e para poder pensar a vida de uma maneira mais leve e livre, né? É uma coisa que a gente sempre conversou, né? Sim. A internet está cheia de pessoas falando muitas coisas superficiais, e a gente acredita que esse tempo muito curto nas redes acaba deixando a gente muito limitado para falar da psicologia. E esse espaço é para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de reflexão, e eu acho que vai ser muito bacana. Obrigada por ter aceitado. Prazer enorme. Então, para caminhar com as Singulares, né, a gente convidou o professor Alan justamente para que a gente conseguisse aprofundar um pouco mais. Ele é uma pessoa que tem um currículo fantástico. Eu queria que ele se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho dele. Tá bem. Então, eu sou psicólogo de formação, né? Cria do subúrbio carioca, isso é importante porque constitui a minha identidade. Sua também, né, Cris? Muito. Sou pai do Bernardo, esposo da Melina, tricolor de coração, amante de música, literatura, poesia. Acho que tudo isso é um pouquinho de mim. É isso. Então, nessa primeira produção, a gente vai começar falando um pouco sobre o nome que a gente escolheu, né? Sentido provisório. Justamente pensando nessa constituição da vida, que nada é dado e tudo a gente precisa realmente construir ao longo dela, o professor Alan sugeriu da gente falar um pouco sobre sentido, não é isso? Provisório, diferenciar sentido de provisório, não foi isso? Perfeito. Eu fiquei pensando nas definições para sentido e para provisório, né? E se a gente olhar o dicionário, então sentido tem várias definições possíveis. Eu vou fazer aqui um resumo de algumas que eu considero mais importantes, né? Primeiro, sentido tem a ver com direção, com norte. Eu estou caminhando para lá, nesse sentido. Sentido também é uma fala ativa nas Forças Armadas, né? Uma voz de comando, sentido. Sentido também tem a ver com o se afetar, né? Com o sentir. Então, em algum momento a gente diz assim, fulano ficou sentido. E sentido tem a ver com compreender, tem a ver com significação, acepção, que eu acho que é o que mais tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Provisório, porque a vida, a existência, né? Ela é provisória, é impermanência, é imprevisibilidade, é transitoriedade, né? Então, o sentido provisório tem a ver com que é a nossa tarefa existencial, né, de atribuir sentido à vida. Tentando escapar daquela ideia megalomaníaca de sentido como algo assim muito grandioso, que eu vou descobrir na vida, algo universal, um sentido que serve para todas as pessoas, né, e trabalhando uma outra ideia do sentido, que é essa capacidade humana mais elevada, né, de atribuir sentido às coisas. Porque a vida em si, a vida propriamente dita, ela não tem sentido nem faz sentido. Somos nós os responsáveis por dar sentido à vida. Exato. Então, pensando nisso, sempre me vem à cabeça que sentido é o caminho, é uma construção minha, né? Que sentido é o caminho e que, quando a gente vai falar de propósito, que aí eu acho que você pode até explicar um pouquinho melhor pra gente, mas o propósito me remete à ação, que é a caminhada que a gente faz. E o sentido é o caminho. Então, o caminho, sentido, e a minha caminhada, a minha ação de caminhar é que é o propósito. Tem um pouco a ver com a ideia de Frankl? Essas coisas acabam se confundindo, né? Propósito e sentido. Propósito tem a ver com uma meta, um objetivo que eu quero alcançar na vida. Por exemplo, quero abrir um negócio, emagrecer, ganhar muito dinheiro. E o sentido, na verdade, ele é algo que vem antes da racionalidade. Tem muito a ver com o sentir. O Carpinejar, que é um poeta contemporâneo nosso, ele diz assim, o pensamento tem delay. Antes da racionalidade tem uma outra dimensão.
que é essa dimensão do sentido. Então, o sentido é o que organiza e, de alguma maneira, vai orientar o eu na sua lida com a vida, na forma como ele se posiciona no mundo, se relaciona com o outro, consigo, com o próprio corpo, né? Então, é possível que, no desenvolvimento de um propósito, eu alcance o sentido. Por exemplo, eu posso atuar numa área que tem a ver com cuidado e, de repente, eu tenho essa ideia de que o cuidado tem muito a ver comigo, né? De que eu me realizo no cuidado. Então, traz essa ideia assim, de preenchimento, de, sabe, como se fosse assim, eu sou para essa coisa e essa coisa é para mim. Uma completude. Uma completude que é, obviamente, transitória. Né? Isso me lembra um pouco uma passagem que conta aquele professor Clóvis de Barros Filho, né, em uma das suas muitas entrevistas. Ele diz que descobriu essa ideia de ser professor enquanto aluno, tinha que apresentar um trabalho, um seminário, alguma coisa assim. Ele não sabia nada do assunto, mas mesmo assim ele foi lá na frente da turma e começou a falar um monte de coisa, inventar. Mas ele percebeu que ao inventar, ele conseguia cativar a atenção dos alunos e então ele sentiu um barato muito grande com aquilo e falou, cara, é isso que eu quero fazer. Muito bom. Uma outra coisa que eu acho importante da gente falar, deixa eu ler aqui, depois você vai cortar. Bom, sentido não é a natureza fixa, e é isso é o que a gente está tratando aqui, é o que a gente quer falar. O que muda quando a gente aceita que o sentido não é definitivo? Nossa, que pergunta. Eu acho que muda tudo, no sentido de que a vida é esse constante devir. O Heráclito disse que a gente não consegue se banhar 2 vezes no leito do mesmo rio. E é verdade, as coisas estão mudando o tempo todo. Quem eu sou hoje não é quem eu era ontem, nem quem eu vou ser amanhã. As circunstâncias mudam, as prioridades mudam. Então, quando eu saio dessa ideia rígida de um sentido absoluto, ou um sentido previamente dado, e percebo que esse sentido ele pode ser, dependendo da compreensão, ou descoberto, ou construído, e de maneira provisória, porque nunca é acabada, né? É um sentido que hoje, às vezes, me serve e amanhã não mais, né? Pensando numa ideia mais micro do sentido. Então eu consigo entrar num fluxo, numa fluidez, num nível de aceitação muito mais interessante para encarar a vida, entendendo que a vida não é o que eu quero que ela seja, ela é o que é. Ela é o que é. E quando essa pergunta, né, o que muda quando a gente aceita que o sentido não é definitivo, me remete à liberdade. Porque quando você percebe que aquilo que foi destinado, que você escolheu fazer, você pode dizer, não, eu não quero mais, eu quero um outro caminho, você se vê livre, né, diante dessas escolhas, dessas possibilidades, dos caminhos que a gente consegue abrir. E eu vejo muitas pessoas ainda presas em determinações que ela construiu no início da vida, em alguma parte da sua vida, e não conseguindo soltar esses grilhões, né? E o quanto de sofrimento que isso causa. Perfeito. Então eu acho que quando a gente decide quebrar esses grilhões e tomar outras decisões, entender que aquele caminho pode ser um outro, eu acho que a gente se vê diante da possibilidade da liberdade. Pois é, a semana que passou eu estava ministrando uma supervisão e um caso muito interessante e corriqueiro, um jovem que está ali no 3º ano do ensino médio para fazer o vestibular, tendo crises de ansiedade, porque ele não sabe se vai conseguir passar para aquele curso que ele escolheu. E nós estávamos refletindo sobre o seguinte, como que é um peso muito grande. Olha o que nós dizemos, caramba, ele vai ter que escolher o que ele vai fazer para o resto da vida. E, na verdade, não precisa ser para o resto da vida. Ele pode entrar naquele curso e se encontrar ali, como pode não gostar daquele curso, isso pode levar ele para outros caminhos, como ele pode concluir o curso, ser muito bem sucedido naquela profissão em determinado momento da vida, e entender que aquele caminho não lhe serve mais. Foi o tempo, né, que a gente fazia uma escolha e que aquela escolha tinha que ser definitiva. Escolher uma carreira era a carreira da vida. Agora a gente faz transição a todo tempo, né? Eu já estou acho que na 3ª carreira da minha vida. Então eu acho que isso faz
com que esse sentido, ele é provisório por isso, porque a gente pode tomar novas decisões, a gente pode fazer coisas diferentes com as decisões que a gente tomou antes. Sem sombra de dúvidas, essas decisões primeiras, elas vão construindo aquilo que a gente vai ser lá na frente, porque eu tenho certeza que aquilo que eu sou hoje se deve muito a tudo aquilo que eu fiz antes. Todas as minhas escolhas anteriores me trouxeram até aqui. E eu acho que isso nos enriquece muito, né? Faz parte desse jogo, do viver. Perfeito. A gente fala muito sobre aqui e agora, né? Mas o aqui e agora, ele tem essa dimensão, né? Do que foi construído no passado e de certa visada para o futuro, para o amanhã, né? Então a gente está sempre situado nessa dinâmica histórica de, né, o que aconteceu, o que vai acontecer e o que eu faço, né, nesse intermédio. Então essa ideia de que eu posso modificar a rota traz para a gente a consciência de que nós somos protagonistas da nossa história, né? Que nós somos responsáveis por construir a nossa existência, por construir os caminhos, entendendo que isso escapa àquela régua moral de certo e errado, né? De que tem o caminho, né, já preparado, o caminho certo e o caminho errado. Há caminhos. Esse adjetivo é o contexto que traz. A gente não precisa adjetivar, a gente precisa entender que há caminhos e que eu posso optar por aquele caminho que vai fazer mais sentido para mim, dentro de quem eu sou hoje, de como eu me apresento hoje e de como o mundo se apresenta hoje, porque essa relação, né, o homem, o mundo, o ser no mundo, ela é indissociável. Um interfere no outro, né, de maneira concomitante. Não é separado. Não é separado. E aí eu até falei para a gente conversar um pouquinho sobre o Albert Camus, em O Mito de Sísifo, porque eu achei muito interessante nesse livro, né, nesse ensaio, em que ele fala sobre a história de Sísifo, né? Sísifo era um rei que foi condenado a subir uma pedra até o cume da montanha e essa pedra rola e ele tem que fazer essa tarefa de novo. Ele foi condenado porque ele enganou vários deuses e os deuses furiosos resolveram que ele tinha que fazer essa tarefa indefinidamente, né, por toda a sua vida. E no Mito de Sísifo, de Albert Camus, ele vai falar que o absurdo, ele vai falar do absurdo, e que existem dois caminhos para o absurdo. Ou o autoextermínio, que seria o suicídio, que para ele, no caso, o absurdo venceu, a pessoa desiste porque ela não consegue dar conta disso, ou ela enfrenta isso através da revolta, mas não a revolta que a gente conhece no senso comum. A revolta é viver a vida apesar de. E aí eu me lembro, isso me vem à cabeça, um trabalhador que trabalha 6 por 1, pegando um ônibus lotado no Rio de Janeiro, saindo do subúrbio, levando a sua marmita, trabalhando de segunda a sábado, numa tarefa extenuante, né, de ir e vir, passando 2 a 3 horas no trânsito, e chegar no final de semana, no único dia que ele tem, no domingo, ele conseguir colocar uma música que ele gosta, acender a churrasqueira, fazer o seu churrasco e brincar com seus filhos. Isso é uma visão que é esse enfrentamento do absurdo. É isso que me vem à mente. Eu não sei se faz sentido. Perfeito. Parece aquela síndrome da vinheta do Fantástico, né? No domingo, que você acabou, já está no domingo. Amanhã começa tudo de novo. É isso. Bom, isso é muito interessante, porque o Camus ele vai dizer que a grande questão da filosofia deveria ser o suicídio. Dado esse absurdo, por que a gente então não passa ao ato e insiste em viver? Isso me lembra muito o Viktor Frankl, que foi um psicólogo, um neuropsiquiatra austríaco, fundador da 3ª escola de psicoterapia vienense. Ele, judeu, sobreviveu ao Holocausto. Perdeu a esposa, muitos familiares, e ele já trabalhava com esse tema do suicídio. E com essa experiência tão aterradora do campo de concentração, ele conseguiu desenvolver, assim, ampliar aquilo que ele já tinha como escopo teórico para um método psicoterapêutico que é a logoterapia e a análise existencial. Tem como cerne, como coração da teoria, do método, a questão do sentido, que é a questão mais importante considerada, levantada ali pelo Frankl,
com essa validade da experiência dele no campo de concentração. Esse campo de concentração ele conseguiu escrever, relatar algumas das experiências mais radicais, assim, mais limites que a humanidade já atravessou. E o livro mais conhecido, o título em português chama Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Porém, a tradução mais precisa, direta do alemão, seria dizer sim à vida apesar de tudo. Então, a grande questão aqui para o Frankl é, se a vida é esse absurdo, que não tem sentido, não faz sentido, por que é que as pessoas insistem em viver? Como é possível dizer sim apesar de tudo? Então, o sentido é o que nos faz dizer sim apesar de tudo, nos faz entender que a vida vale a pena, ou como você gosta de citar aquela frase da nossa querida atriz, a vida presta. É isso. A vida presta, eu acho que esse é um diálogo com o Camus, quando ele diz que a revolta é a superação do absurdo, né? Viver apesar do absurdo. Sem desconsiderar as considerações materiais, de que óbvio que a escala 6x1 é degradante, precariza a vida, compromete as relações sociais, a saúde mental, se é que a gente pode pensar essa diferenciação. Falta espaço, falta tempo, para ter energia mesmo, para desfrutar das relações, para a arte, para o lazer, para o entretenimento, para estudar. Enfim, a vida realmente fica empobrecida. No entanto, mesmo nesse empobrecimento, a gente consegue ver beleza, produzir beleza. Enxergar as coisas pequenas da vida do cotidiano que acabam ficando escondidas, né, por meio dessa repetição incessante do trabalho, que a gente às vezes não consegue enxergar a beleza dessas pequenas coisas. Mas quando a gente consegue, né, que é o sorriso de uma criança, que é o dia que você vai comer a comida que você gosta com um amigo, com um parceiro, isso fazia toda a diferença. Exatamente, como canta o MC das pequenas alegrias da vida adulta, né? É encontrar a tampa do Tupperware, a promoção de fralda na drogaria. E eu me lembro que eu aprendi isso muito criança. Me veio à cabeça agora, eu indo para a escola, e eu detestava a escola que eu estudava, eu sofria bullying, então assim, eu lembro de um sofrimento muito grande. E o que me motivava a acordar de manhã era quando minha mãe me acordava e falava, olha, o seu café está pronto. E aí ela fazia café com leite e pão com requeijão. E aquilo me dava uma motivação de acordar e comer aquele pão quentinho com café com leite que ela preparava. Então aquilo fazia toda a diferença no dia. Já me dava uma vontade realmente de levantar. Então são essas pequenas coisas que fazem a diferença e que ficam na nossa memória. Então, aquele momento, ele ainda existe e a minha mãe ainda fica viva através dessas memórias. Exatamente. Né? Eu acho que foi a Adélia Prado, e aí tem um atravessador que é o Rubem Alves, que eu amo, né, bastante, e ele citando a Adélia Prado, que ele diz assim, aquilo que o coração ama fica eterno, se eterniza. Então, o cheiro desse café da manhã e a sua mãe te convidando para esse momento especial, ele é eterno. Eu consigo sentir esse cheiro. E é engraçado que a gente realmente transmuta a dor. Porque a falta dela, hoje, para mim, é essa presença. Nas coisas que ela deixou para mim. Então, eu não consigo achar que ela não está viva. Ela está viva sempre na minha memória, nas coisas que eu aprendi com ela. Então, eu não consigo pensar em dor. Eu consigo pensar no amor que ela deixou. E o que acontece quando esse sentido ele não se sustenta mais? Quando a gente tem um sentido e ele acaba não se sustentando mais ao longo do caminho. O que você pensa sobre isso? Então, eu vou tentar usar então mais uma vez o Frankl para responder isso. Ele vai dizer que a grande pergunta da vida é qual o sentido? E em vários momentos da vida nós não encontramos a resposta para essa pergunta. Sabe quando você está atravessando um momento difícil na sua vida, seja no trabalho, ou às vezes nos estudos, você diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta é muito existencial. Eu acho que a gente deve, inclusive, se dedicar ao trabalho de refletir nessa pergunta. E quando eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui, significa que há uma crise de sentido. De que talvez eu precise refletir melhor se vale a pena, se eu ainda me vejo naquela condição, naquele relacionamento, naquele lugar. Né? Então, quando a gente não encontra a resposta para essa pergunta, entra um sofrimento, uma dor existencial. É claro que o sofrimento ele é inevitável. Não estou dizendo que a pessoa que está ali vivendo uma vida com sentido, ela não sofre. Ela sofre,
mas ela encontra um motivo ou uma força que faz com que ela caminhe apesar do sofrimento. O problema não é o sofrimento, mas é o sofrimento ausente de sentido. Essa equação é complicada. E os momentos mais difíceis da vida, a gente tem essa crise, né? E aí somos convocados, então, pela vida a encontrar, produzir uma nova resposta para essa pergunta. A gente pode chamar isso de angústia? Perfeitamente. É talvez a melhor Essa é a angústia palavra que Kierkegaard traz pra gente, né? O conceito da angústia, que traz a possibilidade, né? A possibilidade da possibilidade, que é um caminho que se abre e o que a gente faz com ele. Ou a gente continua, ou abre a porta e sai. E vivemos um tempo, Cris, de vazio de sentido. As pessoas experimentam hoje um grande vazio de sentido. O que tornam essas pessoas, a grande massa, extremamente vulneráveis aos apelos do capitalismo, à indústria que lucra terrivelmente em cima disso, dessas dores, dessa falta de norte, desse eu fragilizado, né? Que não sabe, né, para onde ir, que não se apodera das rédeas da existência. Então nós vemos hoje esse sofrimento. E que não tem a ver necessariamente, é claro que eu não estou aqui, gente, romantizando pobreza, nem desconsiderando essas condições político-econômicas que interferem drasticamente na nossa vida. Então essa política macroeconômica interfere drasticamente na nossa vida, mas a gente também não pode se iludir querendo atribuir ao dinheiro a solução para todos os problemas, porque dinheiro não significa preenchimento, não significa que a sua vida ela está carregada de sentido. Porque se fosse assim, os milionários não teriam depressão, não haveria suicídio entre essa faixa de pessoas que têm uma alta renda. Os países ricos e mais desenvolvidos não lidariam com tanto sofrimento psíquico como a gente percebe hoje, né? Então, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, sem querer romantizar a pobreza. É claro que o dinheiro ele traz facilidade, ele não traz a felicidade, mas ele facilita muito e se permite ter uma vida com dignidade. Quanto a isso, a gente precisa lutar para que haja mais justiça social e as pessoas tenham acesso ao direito básico, a uma renda que permita uma vida digna, que garanta a elas uma vida melhor. Inclusive, confrontar o absurdo, né, é isso. Não é só ser resiliente, mas também buscar novas formas de viver, melhores formas de viver, né? Para mim, aqui, eu coloquei como base para a gente conversar a possibilidade de sustentar sentidos que não são eternos. Isso me vem muito profissão, casamento, uma das experiências que foi da minha vida, que foi duas coisas, né? Mudança de carreira, transição de carreira e casamento. Né? Terminar um casamento longo e iniciar um outro casamento. Eu acho que isso, quando a gente casa, ninguém pensa em se separar. Ninguém pensa que esse casamento, aquele amor vai findar. E uma das dúvidas devo terminar? Que hora é a hora de terminar? Porque você sempre acha que tem como consertar, ou que aquele compromisso, que se você desfaz aquele compromisso, é um fracasso. Então, o medo de fracassar, e aí você vai, às vezes, passando do ponto, ou seja, no momento que você já não está mais vendo sentido, mas quer continuar porque você imagina que tem esse compromisso, que precisa continuar. E aí, chegar nesse ponto de dizer, olha, a gente pode finalizar, a gente pode recomeçar, as coisas têm possibilidade, eu acho que é isso, que é esse provisório que a gente está falando aqui. Porque fez sentido. Então, a gente não precisa matar o passado. Eu não preciso dizer que o passado não foi importante. Ele foi importante, mas que a gente pode finalizar aquela história e recomeçar outras, outras possibilidades. Trabalhar com essa ideia rígida e quase que absoluta traz muita estreiteza. Aqui a gente está falando de algo que vem aí permeado pelo ideal romântico e por ideias religiosas. Então, ser carne e unha, alma gêmea, metade da laranja, para sempre, que Deus uniu, o homem não separa, vira uma coisa só. Então, é claro que ninguém casa pensando em separar, mas se a gente está falando dessa transitoriedade da vida, isso não exclui a união conjugal. Na verdade, às vezes a gente olha para um casal assim, de idosos que estão juntos há 50 anos
e a gente diz assim, caramba, aquela escolha que eles fizeram lá diante do padre, do pastor, do juiz de paz, né? Há 50 anos atrás. Não foi uma escolha de 50 anos atrás, foi uma escolha diária que se renovou por 50 anos, mas eu não posso dizer que será renovada, por exemplo, amanhã. Então, todos os dias, ambos acordaram com essa disposição de se manterem juntos. Que, aliás, é uma grande pergunta para os casais, né? Como é possível vivermos juntos? E a todo momento o casal vai investigando e tentando descobrir maneiras de responder a essa pergunta, que é uma pergunta também, uma resposta, perdão, provisória. Não é uma resposta acabada, porque se renova todos os dias. Definitiva, as circunstâncias vão se alterando, a gente precisa de uma nova resposta. E há aqueles momentos em que não se encontra resposta, ou a resposta de que não é mais possível vivermos juntos. Isso não significa derrota, fracasso, tragédia, né? Significa que agora não foi possível o encontro que permitisse a resposta dessa pergunta. Mas o que se viveu, claro que representa algo grandioso e especial, né? De pessoas que compartilharam a vida, que viveram momentos marcantes juntos. Isso não é derrota. Certa vez eu ouvi uma pessoa me dizendo que passou muito tempo num casamento que não foi feliz e ela se questiona muito, sofre muito, porque ela imagina que esse tempo foi um tempo perdido. Uhum. E a gente, na conversa, esse tempo perdido, ele construiu isso que ela é hoje. Então, tudo que ela pensa hoje, que ela faz, inclusive a condição de liberdade que ela se encontra, que ela imagina que está vivendo uma grande liberdade, só aconteceu porque esses anos foram vividos. Porque talvez se fosse diferente, ela não seria quem ela é. Então há uma ambiguidade nessa perda de tempo, que é suposta perda de tempo, que na verdade ela estava vivendo. Tinham outras coisas ali, né, sendo vividas naquele tempo. No consultório a gente acaba escutando muito sobre esses ditos arrependimentos, né? Mas se eu soubesse, mas tá bom, você não sabia. Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria tal coisa. Mas não é possível voltar ao passado e escolher com a cabeça de hoje. E a cabeça de hoje, né, usando essa expressão popular, ela foi forjada na experiência que você viveu no passado. Então você só pensa assim hoje por conta do que você viveu, né? Por isso que a experiência ela é fundamental, porque ela nos constitui, ela que nos diz quem vamos ser, né? Então aquilo que a gente é hoje só é porque vivemos essas dificuldades, inclusive, essas dúvidas, essas questões que pareciam que hoje nos parecem absurdas, elas eram essenciais naquele momento. Isso me faz me lembrar os motivos que me levaram à psicoterapia. O que me levou à psicoterapia 19 anos atrás eram coisas muito pequenas, muito ínfimas para hoje, mas naquele momento, aquela experiência era trágica quase. E hoje, quando eu olho para aquela situação, nossa, era só isso. Né? Mas foi essa vivência que me possibilitou olhar para aquilo tudo dessa forma. Perfeito, aquelas coisas que a gente vive naquele momento e parecem assim, o fim da vida ou algo assim muito terrível. Não vou sobreviver. E a gente chora e alguém diz assim, não, você está chorando hoje, mas amanhã você vai rir. E a gente consegue rir dessa situação num outro momento. Num outro momento. E eu acho que rir das nossas situações difíceis, dos nossos equívocos, é um sinal de maturidade, sabe? Sim. Porque a gente não pode se levar tão a sério assim, a ferro e fogo, senão a vida fica insustentável. Né? Até o que a gente falou aqui, né? Começar um projeto novo, tanto medo de errar, tanto medo de não dar certo, mas a gente é muito desimportante, né? A vida, com seus quase mais de 8 bilhões de pessoas, né, no mundo, a gente é só um grãozinho de areia, então errar não faz o menor sentido, né? E a vida não tem nenhum compromisso com o nosso planejamento. Não tem. Que é um absurdo, né? Porque o universo ele não tá nem aí pra gente. Ele vai continuar sendo independente de nós. Né? E o que se abre quando não precisamos acertar para sempre? Eu acho essa pergunta fundamental. Perder o medo de errar, sabe? A gente, às vezes, fica preso nessa ideia de não errar. Lembro de um caso em que já era uma mulher casada, com filhos, e ela disse assim, eu sou eternamente aquela criança que esqueceu de tirar o uniforme da escola. Qual era a história?
Ela ficava em casa, ia para a escola, a mãe trabalhava, voltava da escola, tinha que fazer algumas tarefas em casa. Então, ela tentava agradar a mãe a todo custo. Então, um dia ela chegou em casa, foi lá, almoçou, fez o dever de casa, limpou o banheiro, limpou a cozinha, limpou a sala. Quando a mãe chegou, o que a mãe disse foi assim: ah, você fez tudo, mas esqueceu de tirar o uniforme. Era para você ter tirado o uniforme. E o que fixou foi essa coisa do errei, não consegui acertar, não consegui ser 100%. Aquela ideia de você não fez mais que a sua obrigação. Né? Não importa quanto eu faça, não vai ter valor. Exatamente. Então, quando a gente pensa na educação, por exemplo, na educação em que a gente deixa a criança à vontade para ela errar, entendendo que o erro é, às vezes, o caminho para o acerto e que está tudo bem errar, né? Isso deixa a criança mais leve e encorajada para ela poder fazer novas tentativas. Olha, você não conseguiu dessa vez, mas você pode tentar novamente. E parece simples, mas a gente carrega essa herança para a vida adulta, achando que tem que acertar de primeira, de que precisa ser perfeito para poder começar, e a gente usa aquela máxima, né? Feito é melhor que perfeito. Eu posso ter ideias maravilhosas na minha cabeça, mas se eu esperar a perfeição, essas ideias nunca vão se concretizar. Isso eu conversei com uma amiga essa semana, justamente porque ela tem esse medo de se expor, né, e parecer ridícula, não ser coerente, né, com as ideias que ela tem. E eu falei, a gente só sabe se fizer. Se a gente não se colocar para a prova, a gente não vai saber como a gente vai se portar e muito menos como as pessoas vão nos ver, como as pessoas vão nos aceitar. Então isso não é o importante é que a gente esteja fazendo. A caminhada é mais importante do que o resultado, porque o resultado ele só vem depois que você tentou. Porque quando a gente já fica pensando no resultado, isso trava a nossa trajetória, né? Mas quando a gente simplesmente vai, o resultado vai chegar. É isso. E não há garantias na vida. A gente sabe bem que a nossa atividade é uma atividade meio. Então eu não posso nem fazer a publicidade dizendo que vou garantir em 10 sessões a cura da depressão, nem posso dizer ao paciente que o prognóstico é que em 5, 6 sessões aquela questão vai estar sanada. É como o advogado, né? Ele não pode dizer assim, olha, isso é causa-ganho. Não existe causa-ganho porque isso passa pela mesa do juiz. E aí cada juiz tem uma cabeça e cada cabeça de juiz é uma sentença. Assim é a vida. Nós realizamos tentativas e como não temos o controle, a gente não tem garantia se essa tentativa vai trazer o retorno que a gente espera ou não. Exato. Bom, e para finalizar, que sentidos provisórios têm sustentado nossas vidas hoje? Nossa. Bom, para mim, o sentido provisório que sustenta a minha vida hoje é essa transição de carreira, esse novo momento da vida, estar próximo dos 50. Então, isso tudo faz com que eu me movimente. Estar em movimento, para mim, eu acho que é mais importante do que chegar em algum lugar. Porque como eu tenho essa imprevisibilidade, eu não tenho a menor ideia de onde a gente está indo. Mas eu quero estar caminhando, né? Esse é o meu objetivo. Uhum. Para mim, o que sustenta a vida, de alguma maneira, hoje é a poesia. E tem dias que não há poesia, como disse a Adélia Prado. Né? Tem dias que Deus me tira a poesia, eu olho pedra, eu vejo pedra mesmo. Mas a poesia permite a gente olhar para as coisas banais e cotidianas e ver algo além do que elas são em si. Esse é o barato do sentido, isso dialoga muito com a poesia. Né? Então, quando eu tenho um certo desencantamento pela vida, eu procuro ir para a poesia. É a poesia e Rubem Alves que me traz essa coisa. Né? E hoje o que me norteia muito é tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Né? Poder acompanhar o meu filho nos seus primeiros passos, as primeiras vivências. Por exemplo, essa semana que passou, eu levei ele para cortar o cabelo pela primeira vez junto comigo. Então isso traz essa cor para a vida. Estar com as pessoas que eu gosto, que eu amo, tentando sair dessa coisa megalomaníaca de que, né, eu vou ter essa experiência de satisfação ou de completude com um grande feito. Não. No cotidiano, no simples, que a vida vai acontecendo e eu vou encontrando essas brechas que dão cor à vida. Dão cor à vida e tornam a vida tão sensacional. Essa é a revolta. Somos revoltados então.
Alan, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite. Um prazer e uma honra, né, ter você aqui conosco, ter você ao lado da Singulares, que está iniciando aqui os primeiros passos a partir de toda a sua orientação. E a sua supervisão foi fundamental para que nós fizéssemos essa escolha, né? Escolher a psicologia existencial e humanista. Muito bem, foi maravilhoso, Cris. Conte comigo sempre. Espero que venham novos episódios desse podcast. Estaremos juntos. Criando juntos. Isso, vamos juntos. Muito obrigada.